Conhecer a Jesus é ter um relacionamento pessoal com Ele. É a coisa mais importante dessa vida. Conhecer a Jesus é ter a vida eterna. Jesus é o tema central da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, do primeiro e o último livro, do começo ao fim. A Bíblia mostra claramente quem é Jesus Cristo. As informações sobre a pessoa de Jesus são tão vastas que é impossível resumir tudo em um único vídeo. Por todo o Antigo Testamento, encontramos inúmeras profecias acerca de Jesus, o Messias que haveria de vir. Na verdade, não apenas as profecias diretamente, mas os salmos, os símbolos, os pactos, os tipos e figuras apontavam de alguma forma para a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A partir dessas verdades, vamos conhecer um pouco mais sobre sua história e biografia. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal EBD Aprender para Crescer. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar o seu curtir, ative o sininho de notificação e compartilhe em suas redes sociais para que outras pessoas conheçam o meu canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quem é Jesus Cristo? Uma das maneiras de se conhecer a Jesus é estudando os seus nomes. Na Bíblia, o nome de uma pessoa indica o seu caráter ou a sua missão. Nos nomes de Jesus, encontramos uma autorrevelação de quem é a sua pessoa e qual a sua missão. Analisemos apenas 3 dos nomes atribuídos a Jesus. Primeiro, o nome Jesus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 21, diz assim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Disse o anjo do Senhor a José. Jesus significa Salvador, ou seja, ele salvará o seu povo dos pecados deles. O nome indica a sua missão. Ele veio ao mundo para nos salvar. O segundo nome, Cristo. No Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 2, versículo 11, diz assim: É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Cristo significa o ungido, cujo equivalente hebraico é Messias. Se o nome Jesus indica a missão, Cristo refere-se à capacitação oficial para a missão. Jesus é o nome pessoal, Cristo é o nome oficial. O terceiro nome, Senhor. Senhor é a tradução grega do nome sagrado de Deus no Antigo Testamento. Jeová foi traduzida pela palavra grega Kyrios, aparecendo mais de 700 vezes na Bíblia. Jesus é o Senhor. Foi a primeira confissão de fé da igreja cristã. Jesus é Kyrios, isto é, Deus ou Senhor. O evangelista João, que escreveu o seu evangelho para provar a divindade de Jesus, afirma que Jesus usou o nome autorrevelado por Deus no Antigo Testamento. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Eu sou não somente expressa a autoexistência e autossuficiência de Deus, como também é uma expressão de atendimento a qualquer necessidade do homem. Jesus se identifica como Deus ao usar por diversas vezes a expressão eu sou. Disse Jesus: Eu sou o pão da vida, que significa alimento para os famintos. Eu sou a luz do mundo, que significa visão para os cegos. Eu sou a porta das ovelhas, que significa destino para os perdidos e desviados. Eu sou o bom pastor, que significa cuidado com as ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida,
que significa a salvação para todos. Eu sou a ressurreição e a vida, que significa vida para os mortos. Eu sou a videira verdadeira, que significa comunhão para aqueles que o buscam. O Novo Testamento contém os 4 evangelhos, que significa boas novas. O propósito dos 4 evangelhos é contar a boa notícia sobre Jesus, o Salvador do mundo. Como cada um foi escrito por uma pessoa diferente, cada evangelho apresenta Jesus de uma expectativa diferente, mas sem contradizer uns aos outros. Mateus escreve o evangelho direcionado aos judeus, apresentando Jesus como rei, o filho de Davi, ou seja, descendente direto do trono de Israel. Descrevendo a genealogia de Jesus, traçando de Abraão a Davi, de Davi a José. Pois Deus prometera a Davi que o seu trono seria eterno. Das 12 tribos, os 3 primeiros perderam o direito do trono, que são Rúben, Simeão e Levi, pois pecaram gravemente perante a Deus, dando assim o direito a Judá. Foi através da descendência de Judá que veio Jesus, descrito como o leão da tribo de Judá. O rosto de leão da visão do profeta Ezequiel. E assim, sua legalidade e autoridade para reivindicar o título de Messias. Marcos escreve o evangelho direcionado aos romanos, apresentando Jesus como servo, que simboliza o bezerro da visão de Ezequiel. No capítulo 10, versículo 45, diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O bezerro é o símbolo do servo que trabalha incessantemente, sem reclamar, sem contestar. Jesus disse que não veio a este mundo para ser servido, e sim para servir aos homens. E Marcos nos mostra Jesus em ação, servindo, ensinando, sacrificando-se pelos nossos pecados, salvando as nossas vidas. Ele é o servo por excelência. Se o Mestre serviu, quanto mais nós devemos seguir seu exemplo. Infelizmente, muitos não entendem que ser servo é servir e não ser servido. Aquele que serve ao Senhor não deve jamais vangloriar-se dos seus feitos, pois nossa capacidade e recursos vêm de Deus. Todo sucesso na obra de Deus deve ser atribuído tão somente ao Todo-Poderoso. Lucas escreve o evangelho direcionado aos gregos, apresentando Jesus como filho do homem, o homem perfeito, que simboliza a semelhança do rosto do homem da visão de Ezequiel. Rosto de homem. Jesus nunca negou o seu lado humano. Ele deixou a sua glória e encarnou como homem perfeito e completo. Lucas descreve sua descendência natural até Adão, o pai de todos, e não apenas até Abraão, o pai dos judeus. Fica, portanto, revelado que os gentios, e não somente os judeus, estão incluídos no plano salvídico de Deus. Filho de Adão, filho de Deus. O interesse de Deus por toda a humanidade, especialmente os pobres e excluídos. Jesus, como homem, foi tentado em todas as coisas, porém, venceu a todas elas sem pecar. Quando Adão peca, trouxe sobre a sua cabeça o juízo de morte que estava decretado, mas Jesus se oferece para morrer em seu lugar, para que o homem não morresse pecador. Então ele, sendo Deus, se faz homem, porém sem pecado, para morrer sem pecado em lugar de Adão, e assim vencer a morte. Portanto, Jesus experimentou as mesmas limitações que nós experimentamos. Ele passou por sofrimentos, vontades, privações, dores, fome, cansaço, fraqueza e etc. Porém,
Diferente de nós, ele nunca pecou. Lucas volta sua atenção especialmente para a humanidade dele, com a sua compaixão para com os fracos, os aflitos, necessitados e marginalizados. Ele veio para buscar e salvar os pecadores perdidos. João escreve o evangelho direcionado à igreja. Jesus é descrito como o divino Filho de Deus, que veio do céu. Símbolo na visão do profeta Ezequiel, descreve um animal que tinha um rosto de águia. A águia é conhecida como a rainha das aves. É uma das mais fortes e corajosas aves. Ela aparece como símbolo da ressurreição e o triunfo de Cristo. João, por apresentar Jesus como Filho de Deus, não faz menção ao seu evangelho sobre o seu nascimento. Ele revela a identidade de Jesus nos primeiros versículos como verbo, que significa logos na língua grega. E tanto para os judeus como para os gregos significa a mente criadora, iluminadora, controladora e sustentadora de todas as coisas. No capítulo 1, no versículo 1, diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Observe que João afirma 3 verdades sobre Jesus, o verbo. Primeiro, no princípio era o verbo, ou seja, Jesus existia antes da criação de todas as coisas. Segundo, e o verbo estava com Deus, ou seja, Jesus sempre esteve intimamente ligado a Deus. Terceiro, o verbo era Deus, ou seja, Jesus, o verbo, é Deus. João não diz que Jesus era idêntico a Deus, mas do mesmo caráter, essência, qualidade e ser de Deus. Jesus é tão perfeitamente o mesmo que Deus em mente, coração, essência, que em Jesus vemos a perfeição de Deus. Jesus afirma em sua palavra no capítulo 14, versículo 9, nesse mesmo evangelho: quem me vê a mim, vê o Pai. No capítulo 1, versículo 14, João continua dizendo: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o verbo, se encarnou, ou seja, se fez corpo ou carne e habitou entre nós. Isso revela que na pessoa de Jesus Cristo houve a união de uma natureza plenamente humana com a natureza plenamente divina. Jesus é plenamente Deus e plenamente homem, ou seja, 100% Deus e 100% homem. A pergunta sobre quem é Jesus Cristo não é uma pergunta de hoje. Já em sua época, essa mesma pergunta era feita. Certa vez, ele próprio perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? A resposta dos discípulos foi interessante e, na verdade, é ainda a mesma resposta dada por muitas pessoas na atualidade. Eles disseram que as pessoas diziam que Jesus era João Batista, ou o profeta Elias, o profeta Jeremias ou outros profetas. Isso significa que as pessoas simplesmente afirmam que ele era um homem como qualquer outro. Sim, um homem notável como João, Elias ou Jeremias, mas ainda assim simplesmente um homem. No entanto, logo em seguida, o apóstolo Pedro, revelado por Deus, responde essa pergunta de forma correta. Ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Todos os 4 evangelhos relatam a morte e a ressurreição de Jesus. As profecias messiânicas mais conhecidas sobre quem é Jesus estão registradas no livro do profeta Isaías. O profeta profetizou sobre seu nascimento de uma virgem e sobre a sua obra redentora. Jesus nasceu em Belém, na cidade do rei Davi, conforme foi profetizado pelo profeta Miqueias. Primeiramente, vamos examinar como as Escrituras descrevem este evento abençoado.
No evangelho que Lucas escreveu, no capítulo 1, versículo 34 e 35, Maria pergunta ao anjo Gabriel: como? E o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Já no evangelho que escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 20, o anjo encoraja a José a se casar com Maria, dizendo: o que nela está gerado é do Espírito Santo. No mesmo capítulo, versículo 18, vemos aqui Mateus afirmando que a Virgem achou-se ter concebido do Espírito Santo. A epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, também ensina sobre o nascimento virginal. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Por essas passagens, certamente fica claro que o nascimento de Jesus Cristo foi resultado da atuação do Espírito Santo. Os relatos bíblicos fornecem pouquíssima informação sobre sua infância e juventude. As Escrituras nos dizem que ele era um filho obediente e ele trabalhava com José no negócio de carpintaria da família. A Bíblia também destaca um episódio em que Jesus tinha 12 anos e foi encontrado por José e Maria entre os doutores no templo. Também nos diz que ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Quando tinha cerca de 30 anos, Jesus partiu de Nazaré e foi batizado por João Batista. Logo depois, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto da Judéia para ser tentado. Jesus foi tentado, mas venceu todas as tentações e nunca pecou. Após 40 dias e 40 noites no deserto, Jesus, pela virtude do Espírito Santo, voltou para a Galileia e deu início ao seu ministério público. Foi então que ele escolheu seus discípulos e começou a pregar por toda parte as boas novas da chegada do reino dos céus. Jesus realizou grandes milagres, curando doentes, expulsando demônios, ressuscitando mortos, acalmando a tempestade, multiplicando os alimentos e muitos outros. Foram tantas as obras maravilhosas que o Evangelho de João afirma que seria impossível registrar todas elas. Todos esses milagres demonstravam o poder pleno de Jesus sobre todas as coisas. Jesus era corretamente chamado de mestre. Foi reconhecido como mestre até mesmo por outros mestres da lei, como Nicodemos. Toda a sua trajetória foi um ato pedagógico, com o objetivo de ensinar o amor de Deus às pessoas. Jesus ensinava através da sua fala, dos seus atos. Por onde passava, atraía o olhar e o ouvido das pessoas aos seus ensinamentos. A última semana de Jesus, antes de ser preso e morto, foi marcada por acontecimentos significativos, como a entrada triunfal em Jerusalém, a purificação do templo, o pronunciamento do seu sermão escatológico e a instituição da ceia. Na mesma noite que celebrou a Páscoa com seus discípulos e instituiu a ceia do Senhor, Jesus foi traído e preso. O traidor foi um dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Após ser preso, Jesus foi julgado, torturado e condenado à morte, sendo crucificado no lugar chamado Calvário. A crucificação era a pior e mais humilhante pena de morte da época. Ele ainda foi crucificado com uma coroa de espinhos. E em sua cruz foi colocada uma identificação que dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Para cumprir as escrituras, um soldado ainda o transpassou com uma lança furando o lado do seu corpo. Depois, Jesus foi sepultado num túmulo preparado por José de Arimateia. Jesus foi crucificado e sepultado na sexta-feira, mas no domingo ele ressuscitou dos mortos. Após ressuscitar, Jesus subiu aos céus, onde está exaltado à direita do Pai, deixando-nos a promessa de que um dia
voltará. Portanto, na cruz, Jesus Cristo fez o que ninguém mais seria capaz de fazer. Dessa forma, Jesus é muito mais do que apenas um bom exemplo a ser seguido. Sua obra é muito maior do que qualquer ideia romântica de um martírio heróico. Diante da pergunta sobre quem é Jesus Cristo, só nos resta responder que ele é o Emanuel, o Deus conosco. A sua obra está além de qualquer possibilidade humana. Mesmo sendo Deus, ele substituiu homens ao se fazer maldito por eles, morrendo numa cruz. Sim, é impossível responder quem é Jesus sem se lembrar de que ele ocupou o lugar de miseráveis pecadores, recebeu o castigo que lhe era merecido e os reconciliou com Deus. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!